E a Carol, trabalhadora da casa, jovem da casa, vai fazer o preparo da tarde de, não, da noite. Eu esqueço que esse meio horário aí. Tá bom. Então, gente, antes de começar o preparo, boa noite. Eu queria convidar você, jovem. Sei que todo mundo é jovem aqui, né? Porque é casa de Joana, todo mundo jovem não tem como. Mas o jovem de 13 a 25 anos que tá aí na cadeira sentado, não sei porque veio arrastado pela mãe, ou não também, veio porque a palestra é legal, é pro grupo jovem. A gente tem o grupo jovem toda quinta-feira, começa às 8 horas, de 8 às 9. Então, de 13 a 25 anos. Você também que tem um jovem aí jogado em casa, não presta pra alguma coisa, não presta pra nada, tá lá sempre vendo TV, traz ele pra cá que a gente arruma uma utilidade pra ele, tá? Tá tudo certo. E vamos começar o preparo. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará a ti. A sementeira sucede a colheita. Cegarás conforme hajas plantado. Quem engana, ilude e trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos de sua conduta reprochável. Ser honesto para contigo e, como consequência, para o próximo. Vamos se identificar um pouquinho aqui, né? Quem nunca falou pro filho ou ouviu dos pais aquela coisa, mentir é feio, que coisa horrorosa. Aí tá 10 minutos depois, liga aquela tia que você não tá afim de falar, ou aquela prima distante que fala beça. Você manda seu filho falar assim, diz que eu não tô no banho. Ou seja, você fala uma coisa pra criança e faz o que você repreendeu ela, né? Isso aí já parte do princípio que não tá legal, não tá bem entendido na nossa cabeça o porquê que a gente mente, né? Quando a gente mente pro outro, que eu parei pra pensar quando eu li isso, normalmente a gente está mentindo pra gente mesmo antes, né? Ou a gente não quer mostrar o que a gente é pro outro, ou a gente não quer mostrar o que a gente fez, ou como a gente pensa, ou N situações. A gente não quer mostrar o que a gente é pro outro. E aí cai numa questão que é um pouco mais séria, um pouco mais profunda. A gente quer se esconder da gente mesmo. E aí, com as redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, tá acontecendo muito isso. Porque a gente vê pessoas muito felizes, muito lindas, aparentemente, sempre viajando, né? Sempre com um sorriso no rosto, você pensa, meu Deus, e eu aqui em casa, socorro, que coisa horrorosa, vou postar uma foto feliz. Aí todo mundo acha que você tá na boa, mas no caso você tá o quê? Em depressão, né? Você tá mal em casa. Então, por que a gente tem a necessidade? O primeiro ponto é a gente pensar por que a gente tem a necessidade de mentir tanto pro outro. E aí a gente acaba não se aceitando. E às vezes a gente acaba se enrolando na própria mentira e acreditando nela. E aí está o problema. Joana fala do autoconhecimento. A gente tem que primeiro olhar para dentro para depois começar o processo, né, de autoconhecimento. Então, que a gente pense, a gente comece a se aceitar primeiro. E porque só a gente se aceitando, se olhando de verdade, sem mentirinha nenhuma, aquela que não dói, nem aquela, a gente vai conseguir entrar nesse processo de autoconhecimento e caminhar para a vida feliz. Boa palestra a todos. Jesus, Mestre amorável, que nos envolve nos braços na noite de hoje, serenando os nossos corações, nos pacificando, e que te pedimos, Senhor, que aqui viemos para estarmos mais perto de Ti, pedindo que nos auxilie a compreensão dos Seus ensinamentos, dos Seus exemplos, para que possamos modificarmos, fazer novas escolhas. E a nossa mentora, Joana de Ângeles, pedimos o especial carinho que acolhe em seus braços o nosso amigo querido, Saulo Monteiro, nos estudos que ele nos traz para a noite de hoje. Graças a Deus.
Muito boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de profunda gratidão a Deus, que tem nos oferecido, nos oportunizado, nesta encarnação, a doutrina espírita. Quase sempre nós compreendemos, num primeiro momento, sobretudo, que a principal função do espiritismo em nossas vidas é do conhecimento, renovado agora, sob bases tão mais claras, tão elucidativas, sem véus, o que é tão diferente do ponto de vista das religiões tradicionais a que nós nos vinculamos ao longo do tempo. E quase sempre, então, julgamos que o principal objetivo de sermos espíritas é de entendermos, é de conhecermos melhor as leis de Deus, a reencarnação, quanto nos apresenta de novidade a nossa vida, a ideia de que somos espíritos imortais, de que continuamos a nos manter ligados e em comunicação com aqueles que desencarnam, enfim, os conceitos espíritas nos alegram sobremaneira, porque vamos entendendo de verdade os objetivos da vida, os porquês de estarmos aqui. No entanto, o Espírito São Luís, em O Livro dos Médiuns, no capítulo que Kardec intitulou Dissertações Espíritas, na 17ª dissertação, ele nos afiança que a doutrina espírita possui um objetivo exclusivo para as nossas vidas. Interessante notar que o benfeitor trata como exclusivo, ou seja, não há uma série de objetivos dos quais nós podemos extrair os mais ou menos importantes. É um objetivo único, um só. Diz ele que esse objetivo é o da transformação moral. Transformação moral do homem, que engendra automaticamente a transformação pelo qual o mundo precisa passar para chegar, por exemplo, à condição de regeneração. Se nos transformarmos é o objetivo exclusivo, estudar a doutrina espírita, conhecê-la de modo tão profundo agora, pela oportunidade que temos nessa vida, de casas sérias, organizadas, como essa e tantas outras, é um passo importante, sem dúvida, porque é o primeiro. Estar matriculado num curso de Espiritismo, conhecer o Livro dos Espíritos, assistir a uma palestra instrutiva, ler e estudar os livros, que são o que mais importa, configuram-se como o primeiro passo só dessa jornada que São Luís aponta ter como objetivo final a nossa transformação. Ser espírita, do ponto de vista intelectual, daquilo que hoje entendemos tão bem e tão melhor, não é o suficiente. Se nós não estivermos nos capacitando a pouco e pouco para realizar essa transformação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 24 até o 48, há um diálogo de Jesus exemplar para essa questão. Vamos nos lembrar que Jesus, naquele momento, falava com a multidão, ali nas cercanias do lago de Genezaré, quando um homem que Lucas identifica como um jovem fariseu, então um doutor da lei, um daqueles que conhecia as palavras, os livros de Moisés, certamente, do início ao fim, levanta-se do meio da multidão e faz uma pergunta ao mestre. Senhor, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Pergunta essa que, ao longo dos séculos humanos, nós continuamos a nos fazer. E a fazer ao ensino religioso, às propostas teológicas que o mundo nos apresenta. Como ser feliz. Como no mundo espiritual, diríamos nós espíritas, estarmos em paz, em harmonia, desencarnarmos bem. Como fazer para herdar a vida eterna? Era isso que, segundo Lucas, aquele homem queria saber, mais do que querer saber, dizia-o para o tentar, diz Lucas. Certamente a resposta para a pergunta ele tinha, mas era interessante criar embaraços a Jesus, porque caindo em contradição,
claramente ele seria perseguido e com motivos justos, como aconteceu depois? Jesus não responde aquela pergunta. O professor Haroldo Dutra nos auxilia no entendimento desse texto evangélico na sua obra Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, uma obra notável. Diz ele que aquele homem, então, não tem a resposta, porque Jesus, segundo Lucas, pergunta a ele, o que está escrito? Como tu lês? São duas perguntas em uma. Porque nem sempre o que está escrito é o que nós lemos. Guerras religiosas, as mais diversas, empreendemos ao longo da história, em nome da palavra de Deus. Há muito pouco tempo, 3, 4 meses, líamos uma matéria onde 2 escolas irlandesas evidenciavam no seu programa político-pedagógico, na sua carta magna, onde evidencia, então, o seu trabalho no campo que realiza na educação, as 2 escolas, uma católica, outra protestante, vizinhas de muro, tinham definidos no seu programa de trabalho que as crianças, a partir dos 4 anos de idade, deveriam aprender a jogar pedras na escola vizinha. Século XXI, 2016, com justificativas bíblicas. Conseguimos ainda hoje encontrar na Bíblia justificativas para apedrejar o outro que, do ponto de vista religioso, discorda de nós. Então, o que está escrito nem sempre diz tudo. Jesus pergunta, o que está escrito? Como tu lês? Aquele homem que sabia tudo o que estava escrito e lia ao seu jeito, cita Deuteronômio, um livro de Moisés, onde está escrito, ao contrário do que achamos, não foi Jesus que trouxe essa novidade, Moisés já conhecia e proclamava, ama ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. Era isso que estava escrito. Jesus perguntou e ele respondeu. Sem ter mais o que dizer, o mestre olhou para o fundo dos seus olhos e disse, faze isso e viverás, encerrando ali o diálogo. Mas aquele homem queria tentá-lo. E ele pergunta, mas mestre, quem seria o meu próximo? Então Jesus conta, não haverá tempo para recontarmos aqui, a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos bem, e que, segundo o professor Haroldo Dutra, refaz de maneira belíssima aquilo que desde Moisés, o hebreu, o povo judeu, entendia já em torno do conceito de amor. Porque, pela contação de Jesus daquela história, uma parábola, algo que não necessariamente ocorreu, mas que evidenciava naturalmente um comportamento da época, justamente o samaritano, que era tido como imundo, um povo que nem orar a Deus podia, de tão sujo que era para o judeu do século I, justamente ele teve de misericórdia para com o homem caído, fez muito por ele. Essa história de amar a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o coração está recontado na parábola de Jesus, desde o momento que ele desce do seu cavalo, deita azeite e vinho nas feridas daquele que havia sido assaltado e violentado, coloca-o sobre o lombo do animal e, indo a pé, se dirige até uma hospedaria onde paga com todo o dinheiro que tinha a necessidade de auxílio àquele homem, prometendo que voltaria em retorno e pagaria a diferença que fosse necessária. Então, pela contação de Jesus, aquele homem, justamente o samaritano, tinha usado todos os recursos emocionais do seu esforço e também os materiais para auxiliar ao outro. Jesus volta para o fariseu, após a contação da história, e lhe pergunta, quem desses 3 homens, o levita, o sacerdote ou o samaritano, lhe parece que foi o seu próximo? E o homem, naturalmente, sem ter mais o que questionar, diz aquele que teve misericórdia para com o que estava caído. De modo que a solução espírita para a vida eterna, porque é a solução cristã, não pode ser nada além de ir ao encontro do outro. Porque a solução espírita para a felicidade humana tem que ser a fórmula de Irmã Dulce, brasileira notável, amiga de Divaldo Franco,
que dizia que para o cristão não pode haver o problema do outro, porque o outro é meu irmão em Deus, e problema de irmão é o meu problema. Olha que interessante, que visão superior. Se o outro passa por uma aflição qualquer e eu enxergo como irmão, aquela aflição é a minha. Se o outro passa por uma aflição qualquer e eu o tenho numa certa invisibilidade social e nem o percebo, é porque não entendi ainda a irmandade que a todos nós nos une em Deus. Natural para o processo em que estamos hoje, para o estágio que atravessamos, mas urgente para o nosso despertamento. Porque se fosse suficiente saber disso tudo, nós teríamos muito menos incongruências em nossa vida. Me lembro bem que quando tinha aproximadamente 8 anos, a minha mãe, talvez inspirada, certamente inspirada pela Casa Espírita, pelo trabalho mediúnico através da psicografia, os espíritos sempre se utilizando muito da homeopatia, ela buscou o consultório de um médico homeopata, porque tínhamos uma bronquite crônica. E na minha cabeça de criança, 2 coisas me espantavam sempre que chegávamos àquele consultório. A primeira é porque havia uma imagem de Bezerra de Menezes na parede do consultório. E eu depreendia daquela fotografia que o médico era espírita. Hoje não tenho essa certeza, mas pelo menos grandemente simpatizante da doutrina ele era, para ter a coragem de uma foto de Bezerra na parede de um consultório laico. Mas também me espantava muito, e mais do que isso, o fato de que sempre que chegávamos ao seu consultório, e a sala estava sempre vazia, não sei se porque ele era desprestigiado, ou porque era o último horário, nunca perguntei também para minha mãe isso, ele estava à porta do consultório fumando um cigarro. Ele que era médico homeopata, pneumologista e espírita. Absolutamente, tenho certeza, de que as informações do malefício do cigarro estavam todas reunidas naquela cabeça. Ele cuida de pulmões. É homeopata, a homeopatia trabalha no limite entre o corpo e a alma, atuando no perispírito. E é espírita, ali amparado por Bezerra de Menezes, tragando um cigarro, porque saber não necessariamente resolve. Porque ter consciência de que aquilo, por exemplo, me faz mal, se aquilo atende aos prazeres sensoriais do corpo que eu estou vestindo hoje, por enquanto, não necessariamente resolve. Se saber espiritismo, por exemplo, resolvesse o problema da desencarnação, Chico Xavier não teria psicografado 413 livros. Esse é o número espetacular do trabalho daquele que foi certamente o maior médium desse planeta. Porque pelo menos um livro seria inútil. Voltei. Frederico Figner, assinando Irmão Jacó. Frederico Figner, com todo respeito, é alguém que não conseguiremos alcançar em termos de currículo espírita. Ele fundou e manteve com o dinheiro da sua fortuna pessoal mais de 50 centros espíritas no Rio de Janeiro. Mais de 35 obras assistenciais, deixando inclusive para elas e para Chico Xavier boa parte da sua fortuna em herança. Um dos mais notáveis presidentes da Federação Espírita Brasileira. Trabalhou por mais de 40 anos em trabalhos de atendimento espiritual fraterno, a vulgar chamada desobsessão. Portanto, vivia em antecipação o mundo espiritual. Tinha certeza absoluta dos conceitos espíritas que estamos apreendendo em nossos cursos. Mas ele chega ao mundo espiritual e é de chocar o que ele diz no início do livro. Ele chega ao mundo espiritual descontextualizado e ensombreado. Isso é muito grave. Ele se vê no mundo espiritual, segundo as suas descrições autobiográficas nesse livro interessantíssimo, sem saber o que fazer, sem saber a quem se dirigir, no que pensar, para onde ir. Ele conhecia o mundo espiritual, por antecipação, e se via ensombreado, o que deve significar que não produziu luz, que não conseguiu realizar de si a obra espírita que esteve em suas mãos a vida inteira. E no final do livro, um pouco mais contextualizado já, em recuperação, trabalhando até,
lhe perguntam, ele registra isso na obra. Irmão Jacó, por que chegaste naquela condição? E ele responde algo que precisa calar fundo em nossos corações para que a tal transformação moral de São Luís se realize nesta encarnação ainda, comece pelo menos, porque ele dizia, eu fiz sem sentir. Realizei tudo o que realizei, mas sem perceber a essência daquilo que eu estava fazendo. Quem olha de fora foi alguém absolutamente necessário ao movimento espírita, e foi. Mas a doutrina espírita não conseguiu realizar dentro dele o que podia realizar, porque não houve a sensibilidade para deixá-la entrar. O professor Newton de Barros, orador brilhante, carioca, contemporâneo de Leopoldo Machado, dizia que uma coisa é entrarmos no espiritismo, já entramos. Todos nós que estamos aqui há pelo menos uma reunião, ou 30 minutos, já entramos de alguma forma no espiritismo, procuramos, seja lá qual tenha sido o motivo. Outra coisa, dizia ele, é o espiritismo entrar em nós. E no caso do livro citado, faltou a segunda fase do processo, porque não entrou no nosso irmão. E nós precisamos nos perguntar de que forma precisamos nos esforçar, o que devemos fazer para que esse esforço seja possível. Porque entender, prepararmos-nos para a desencarnação não é algo técnico. O que nós podemos fazer, por exemplo, pela forma através da qual vamos desencarnar. Desejo muito que seja dormindo, mas pode ser hoje, de uma bala, nem tão perdida assim, ou de um acidente rodoviário qualquer. Nós não temos o menor controle sobre isso. Essa programação reencarnatória nem nos cabe atualmente mais, nos coube na época do planejamento reencarnatório, junto aos nossos guias, e está definido. Às vezes não de maneira tão determinada assim, mas de maneira genérica pela necessidade espiritual de cada um de nós. Nada podemos fazer por isso. O que eu posso fazer pelo lugar onde eu vou morar quando desencarnar? Não sei como funciona aqui, Iraci, mas lá no Centro Espírita Leão Denis, como somos também assim muitos como vocês, foi necessário registrar de alguma forma a presença do médium. Então, ao chegarmos no trabalho, por exemplo, dos passes, como hoje aqui, o médium vai lá e coloca pela biometria a sua presença, uma forma de controlar a sua chegada à casa espírita. E um dia desses, espero que de brincadeira, uma irmã nossa, numa pequena fila que se fez, numa reunião bastante cheia, ela colocou a sua presença e disse, mais um bônus horas para mim. Acreditando, talvez, como do ponto de vista teológico, há muito pouco tempo acreditávamos, numa certa barganha com Deus. Entendendo, talvez, que pela presença na casa espírita, ou por um passe ministrado, nós estamos garantidos do ponto de vista espiritual. Quando a verdade da salvação espírita, se é que podemos dizer assim, é do esforço pessoal por esse processo de melhoramento. Leon Denis, aqui nesse livro, O Problema do Ser e do Destino, que já podemos ver, existe ali na livraria da casa, na terceira parte, quando ele trata da reforma do caráter e da disciplina do pensamento, ele propõe como relação de salvação, como mola propulsora desse esforço que precisamos fazer pela transformação moral, alguma coisa que ele chama de disciplina policial. É interessante que ele usa o exemplo de um bom policial que, no cumprimento reto do seu dever, responde por um certo perímetro. Durante o seu plantão, tudo o que acontecer naquelas adjacências precisará estar reportado num relatório em que ele dará conta de todo o movimento estranho, diferente que ali se deu. Leon Denis traz essa imagem para o nosso pensamento e diz que tudo o que é produzido no nosso campo mental precisa ser policiado, precisa ser vigiado com uma vigilância policial. Isso na prática do dia a dia tem 1000 desdobramentos. Nos lembramos de uma companheira nossa, lá da Casa Espírita também, imagino que aqui, pelo nível de evolução, isso não aconteça mais, mas ela saiu do Centro Espírita Leon Denis,
a Iraci, mas alguns que conhecem lá o centro devem se lembrar, e foi para um ponto de ônibus que existe na rua principal do bairro, à frente de um mercado que está à frente do centro espírita. Então ela ficou ali por 10 minutos, 30, 40, 1h30, e a sua condução não vinha. Era noite já, de uma quarta-feira, ela foi ficando preocupada, os perigos, né, de um ponto de ônibus escuro no subúrbio carioca, ela e mais 2 pessoas só, ela e mais 2 mulheres no ponto, foi se sentindo em risco, até que, graças a Deus, o ônibus veio. Dobrou lá na esquina do outro bairro, uma avenida grande, ela conseguiu ver, identificou pela cor, levantou-se do banquinho, fez o sinal, e aconteceu o que a senhora imaginou, o ônibus não parou. Ela não conseguiu ainda, apesar de cristã, espírita, médium, palestrante, tudo isso, frear aquilo que o seu pensamento produzia no automático. E ela acompanhou o ônibus com o seu olhar e disse: vai achar um poste na próxima esquina. Mas como ela lê Leon Denis e lembra da disciplina policial do pensamento, e também porque, quando ela acompanhou o ônibus, no seu campo visual, o centro espírita, que tem 3 andares, apareceu para ela, por cima do mercado, ela pensou: meu Deus, eu acabei de vir da palestra. O tema hoje era a beneficência, imagina. Eu ministrei um passe, se envergonhou muito, porque talvez aquelas 2 mulheres que lhe acompanhavam no ponto tenham tomado passe com ela, quem sabe? Morta de vergonha e lembrando-se de Leon Denis, ela continuou acompanhando o ônibus, que tinha dobrado a esquina já, e disse: mas vai conseguir desviar, meu irmão. O que é um exemplo dessa disciplina policial. Porque jogar no fluido cósmico universal o seu pensamento, ela já tinha jogado. E não tem muito o que fazer por isso. Joana trabalha muito bem. O insucesso da culpa por aquilo que realizamos, não tem muito mais o que fazer. A não ser tentar corrigir aquilo que no fluido foi lançado. E se ela pensou pela segunda vez com mais força, nós nunca saberemos o resultado daqueles pensamentos, ele conseguiu desviar. Agora imaginemos nós, no uso do nosso pensamento, de maneira concentrada em determinada pessoa, todos pensando mal ou bem na direção daquela criatura. Esse pensamento, que é uma força e a maior do universo, pela qual inclusive os mundos são criados e mantidos, precisa ser conhecida. E isso estamos fazendo, estudando o Espiritismo. Mas precisa ser exercitada. E isso não tem nada a ver com o saber espírita, mas tão só com o esforço que podemos, que devemos realizar pela nossa transformação. Agora, numa vida de relação, nós precisamos ter a certeza de que quase sempre nós temos o que mudar em prol da relação. Porque é muito simples transferirmos a responsabilidade do insucesso de uma relação para o outro. Hoje ninguém fará isso, mas quantas vezes nós chegamos em casa, onde deixamos o nosso companheiro ou a nossa companheira, que não nos acompanha na casa espírita, e falamos para ele e para ela: poxa, hoje eu fui no Seja e um rapaz disse tudo o que você precisava ouvir. E coloco no meu carro um adesivo que diz: leia Kardec, porque o acaso não existe. Eu venho há 30 anos no centro espírita. E ela, que nunca veio, provavelmente nunca virá, é que precisava estar aqui ouvindo isso? Existe ou não existe o acaso? Eu tenho ou não tenho o que fazer para mudar alguma coisa dentro da relação? E não estamos falando de relações exclusivamente conjugais, mas de todas as relações em que nós insistimos em colocar no outro a responsabilidade da mudança, porque é isso que nós podemos fazer, não para uma boa desencarnação, que não temos controle, mas para um bom processo de crescimento. Porque se nós crescemos espiritualmente, se nós perdoamos mais, como veremos no seminário, se nós temos um pouco mais de auto-amor, se desenvolvemos o auto-perdão e levantamos, então, a poeira, sacudindo-na e dando a volta por cima, nós conseguimos fazer o que é possível de nós. Porque o que é possível para o outro, nós também não temos controle. Mas insistimos em julgar e identificar o problema que existe no outro. Como aquele companheiro, é quase uma lenda urbana, porque essas histórias de internet, elas vão sendo aumentadas, né, conforme as pessoas as contam, mas as parábolas de Jesus não necessariamente
aconteceram, então vale do ponto de vista didático. Aquele homem, no auge do seu amor pela sua companheira de 35 anos, procura um consultório médico de um otorrinolaringologista, porque, segundo ele, a surdez estava progressiva. E ele precisava fazer alguma coisa para ajudar a sua amada, que não reconhecia o problema e não queria ir ao médico. Chegando no consultório, ele ouve mais ou menos o que esperava já, porque o facultativo lhe diz, olha, muito pouco posso fazer à distância. O senhor precisa trazê-la aqui. Mas já que não é possível, o senhor volte ao seu lar e faça um exercício. Traga-me depois, daqui a uma semana, o resultado dessa experiência para que, de repente, a gente consiga ter uma ideia do grau de surdez e, quem sabe, mesmo sem fazer um exame, eu possa indicar algum remédio, algum tratamento. Ele vai para casa e obedece exatamente o que o médico tinha indicado. Falar uma frase curta, de preferência uma pergunta com fonemas bem claros, que fosse impossível de não ser ouvido. E isso a uma distância de 15 passos da sua esposa. Conforme ele fosse falando e ela não desse nenhuma resposta, ele daria um passo adiante, repetindo a frase, e marcaria em que momento daquela distância ali ela conseguiu ouvi-lo. Voltaria ao consultório para relatar. Chegou, cumprimentou a esposa. Ele não era um companheiro machista, mas naquele dia ficou todo o tempo fora do lar e cabia à sua esposa fazer a janta. Então ele distanciou-se 15 passos e resolveu perguntar: meu bem, o que temos para o jantar? Uma pergunta, uma frase curta, fonemas claros, muito simples. Não ouvindo resposta nenhuma, deu um passo à frente, nada diferente, mais um, outro mais, estava já a 5 passos da esposa, repetindo pela 10ª vez: meu bem, o que temos para o jantar? Nada, ela dizia, e ele foi mais uma vez à frente, chorando já no desespero daquela problemática que ele precisaria enfrentar, sem que ela nem reconhecesse o problema, e agora estava já ombreando a sua amada sem ter outro passo para dar, e perguntou pela última vez: meu bem, o que temos para o jantar? Eis que ela virou-se para o marido e disse: meu amor, pela 15ª vez, frango. Porque, em verdade, o surdo era ele. Mas ninguém pode imaginar, dizemos nós, que o problema está comigo. Eu não consigo reconhecer, muitas vezes, que o problema, ou boa parte dele, pode estar comigo. Eu, surdo? Não. É muito mais simples transferir o problema para o lado de fora. O mesmo professor Newton de Barros que citávamos, ele dizia: o diabo não existe, mas eu preferia que existisse. Porque se o diabo existisse, o problema sempre estaria do lado de fora. E bastaria saber com quem o diabo anda e não estar ali. Bastaria saber quais são os ambientes preferenciais do demônio e não acompanhar então aqueles lugares. Dizia ele: há algo muito pior do que o diabo. Somos nós, você e eu. Porque se os problemas estão dentro, eu preciso fazer um grande movimento na alma para encontrá-los e, em identificando, tratá-los. A doutrina espírita, com certeza, nos faculta o exercício de encontrá-los. Lendo a codificação espírita, com certeza nós somos levados ao processo de autoconhecimento. Nenhum espírita que efetivamente tenha se debruçado sobre as obras de Allan Kardec consegue sair dali desincomodado. Ler Kardec incomoda. Nós percebemos que há sim o que tratar, o que resolver, o que repensar. Há ainda o que replanejar para as nossas vidas. Porque não existe em Espiritismo o Maktub. Não está tudo escrito. Muito menos nas estrelas. Kardec, aliás, destaca em A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, uma frase que dá um alicerce profundo à ideia de futuro para a doutrina espírita. Diz ele que para Deus, o passado e o futuro são um grande presente. Não existe mais o passado, porque passou, e ainda não existe o futuro, porque ele é construído desde agora, com as escolhas que tomamos nesse presente. Então, para Deus, só existe o hoje. Só existe a oportunidade que nós recebemos em mãos de realizar progresso. Emmanuel esclarece que o progresso não pode ser apressado, mas ele é urgente. Porque há muito tempo já vimos adiando esse processo de progresso.
Porque há muito tempo transferimos para o outro o problema. Porque há muito tempo preferimos acreditar que a presença no templo religioso resolvia a nossa vida. E que, no máximo, pagando uma indulgência ou o dízimo, tínhamos um lugar no céu. Não podemos transferir esses conhecimentos, essas crenças de outrora, para a doutrina espírita, que é a renovação dessas crenças, que é o repensar de uma autonomia espiritual que nós temos para construir os nossos futuros. E falamos no plural porque há tantas possibilidades quanto as que quisermos. Foi o que Jesus quis dizer com todos os caminhos levam ao Pai, para quebrar qualquer tipo de preconceito, para evidenciar que não é só sendo espírita que se consegue encontrar a vida eterna, a felicidade, a salvação. Um livro extraordinário de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, denota isso. Ele acompanha a desencarnação de 5 companheiros, missionários na Terra pelo exercício de faculdades sublimes e que desencarnam todos na condição de completistas, ou seja, realizaram todo o seu planejamento encarnatório e um pouco mais em alguns casos. E não conseguimos identificar a desencarnação do espírita uma superioridade qualquer. Há lá uma mulher protestante, um outro católico, que desencarnam muito bem. Porque desencarnar bem, segundo o Livro dos Espíritos, não está numa relação direta com aquilo que eu sei. Facilita, é claro. Deve ser mais ou menos complicado para cada caso aguardar, por exemplo, após a morte do corpo físico, o toque de uma trombeta ou o juízo final. Mas conforme narram os Espíritos e Humberto de Campos, em Pontos e Contos, narra uma história interessante em que aquela companheira evangélica, absolutamente boa, realizou tudo aquilo que estava previsto na sua encarnação, mas por uma questão teológica, de crença, precisa guardar o toque da trombeta. E os espíritos materializam uma trombeta e a tocam, para que ela possa se levantar e trabalhar. A crença que nós temos, de maneira tão renovada no mundo espiritual, precisa fazer diferença. Que ela nos leve a um comportamento mais ético, que ela nos promova uma condição melhor enquanto seres humanos, que enxerguemos mais o problema do outro como nosso, que percebamos no amor ao próximo o amor a Deus, na realização das pequenas missões dentro do lar, no trabalho profissional, na sociedade em geral, com as missões que os Espíritos nos oferecem para o nosso progresso. Agora, isso não vai dar certo se nós insistirmos em classificarmos os outros como problemas. Se nós reincidirmos nos erros de chamar de karma, inventamos até conceitos espíritas para isso, aquela circunstância que se me apresenta como oportunidade. O que nós achamos que acontece no mundo espiritual quando, sentados na beira da cama, após lermos o Evangelho, levantamos os olhos aos céus e pedimos: Senhor, dai-me paciência. O quê? O que acontece? Dormimos e a falange de Bezerra de Menezes adentro do nosso quarto, aplicando um passe magnético, transformando o perispírito de tal forma que acordamos às 5h30 da manhã pacientes. Não é possível. Não combina com o plano de Deus para a vida, que é de esforço, de desenvolvimento, de progresso individual, de conquista pessoal dessas alegrias, como, por exemplo, a paciência. O que acontece é que o nosso guia espiritual destaca mais um dentre tantos, chato para a nossa vida. Que coisa melhor para produzir a paciência do que um chato na nossa vida? Com o cuidado do conceito, porque provavelmente para o chato somos nós. Mas alguém que nos perturba diariamente, alguém insensato, inoportuno, treina a paciência de maneira belíssima. E nós temos uma medida perfeita no outro para aquilo que já estamos conseguindo conquistar. Porque, segundo Emmanuel, não somos nós que estamos falando, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos,
afirma, quando está estudando a 4ª parte de O Livro dos Espíritos, que o inimigo tem muito mais função no progresso do que o amigo. Olha que interessante. Porque o amigo quase sempre passa a mão em nossas cabeças. Estando bem ou mal arrumado, ao perguntar para um amigo se estou bem, é claro que eu vou ouvir um sim. Agora, se eu pergunto para o inimigo, eu não sou bobo de perguntar, ele vai dizer a verdade. Você está ridículo. E se ele não disser, ele vai postar no Facebook. Talvez sem o meu nome, mas descrevendo a minha roupa e dizendo, eis o ridículo. E eu vou entender que é comigo. E preciso, como espírita, olhar para o espelho e procurar a verdade da opinião do meu inimigo. O que não significa que ele sempre terá razão. Mas é necessário que tenhamos agentes em nossas vidas para apontar-nos aquilo que precisamos mudar. Para evidenciar onde estão as nossas falhas na percepção das respostas da vida. Porque a vida nos oferece respostas constantemente. Como um amigo nosso contou-nos, uma parte da história vivemos juntos, porque trabalhávamos no mesmo lugar, e ele tinha como meta passar um determinado concurso público. Dizia ele, lá pelos seus 27 anos, 28, que ele só poderia ser pai quando passasse naquele concurso. Entendia ele, respeitávamos, apesar de discordarmos, que ele só teria segurança espiritual até quando conseguisse organizar a sua vida material, e isso era sinônimo para ele daquele concurso, daquele cargo, naquele órgão. Mas ele fazia a prova e, por ser muito concorrido, nunca conseguia passar pela dedicação ao trabalho, né? E ficava naquela vida dividida. Até que ele fez um planejamento, me pareceu brilhante realmente, ele conseguiu juntar algum dinheiro para viver nas condições que vivia durante 2 anos. Pediu demissão daquele emprego e foi estudar exclusivamente. Deu muito certo, passou no concurso. Nos distanciamos, até que um dia nos encontramos assim, por acaso, entre aspas, na rua. E vocês sabem que espírita tem um quê de fofoqueiro, né? E eu fiquei curioso para lhe perguntar como estava a sua vida. Eu tive notícia de que ele passou na prova, mas não sabia de mais nada. E ele descreveu que estava tudo de acordo com o que ele tinha planejado do ponto de vista material. Ele já era pai, inclusive. Estava há 1 ano e meio, um pouco mais do que isso, no desempenho daquela função, muito feliz do ponto de vista do salário, da organização da sua vida, mas, e quando ele falou o mais, eu já fiquei mais interessado, né? A fofoca veio mais à tona, e eu perguntei, mas por que esse mães aí, o que houve? O que não está tão bom? Ele falou, Saulo, eu vivo um inferno. Mas um inferno? No lugar onde você sempre planejou estar, com a segurança que você diz já ter encontrado, o inferno é muito. Por que o inferno? Ele falou, você lembra do fulano? É claro que eu me lembrava. O fulano era o nosso chefe naquele lugar que trabalhávamos juntos, e chefe é inesquecível. Eu me lembrava, sobretudo, por conta da sua truculência, da maneira como tratava os seus funcionários, de modo absolutamente opressivo. Todos sofríamos, mais ou menos, por conta daquela maneira dele de gerir o ambiente profissional. Eu falei, claro que eu me lembro do fulano. Por quê? Ele falou, então, uma das coisas que eu sempre planejei foi não ter mais a necessidade de me submeter a pessoas daquele jeito. Quando eu passei para o órgão público que eu desejava, eu imaginei, me livrei desse tipo de postura, dessa arrogância, só que não. Ele, em verdade, me descrevia ali, no meio da rua, que ele estava naquele 1 ano e meio, 1 ano e meio, se estou acertando aqui a conta, são 18 meses, no 15º setor, dentro do ambiente de trabalho. Porque assim que ele chegou no primeiro, ele encontrou o fulano com uma outra cara. E ele falou, não, vou me submeter. Encontrou alguém que desejava uma permuta para aquele setor e fez uma troca 1 mês depois. Passou uma outra repartição, a uma outra mais, em 18 meses, ele estava na 15ª repartição. Isso me fez considerar como acerto o que eu imaginava lá atrás, do seu desespero por aquele concurso, mas não ficou por aí, porque se tivesse sido só isso, eu não teria me complicado tanto, e ele não é mais um amigo, infelizmente, desde esse dia. Porque ele me perguntou, o que diria a doutrina espírita para mim? E eu tive que dizer.
Eu falei, olha, me parece que você deve escolher o 16º e ficar. Porque isso não vai mudar na sua vida. Você tem percebido que é uma realidade que se reapresenta o tempo todo? Isso não vai mudar. Você deve precisar passar por essa experiência. Ele ficou muito chateado com Allan Kardec, porque, segundo ele, aquela era uma praga espírita. Eu estava dizendo que ele não conseguiria fugir daquela situação. Não tinha como ser muito diferente. Mas eu, abusadamente, falei um pouco mais. E disse a ele que eu pensava, inclusive, que aqueles 15 chefes que ele teve nem eram assim. Mas ficavam assim quando ele chegava. Porque ele precisava daquilo. E quando nós temos uma necessidade espiritual, sobretudo, as coisas acontecem. Para que possamos, em passando por aquele obstáculo, conquistarmos as tais alegrias tão grandes dentro de nós quando conseguimos superar um problema. Quando conseguimos mudar a nossa postura. Meu tempo já acabou? Quando conseguimos mudar a nossa postura, quando conseguimos disciplinar o pensamento, quando conseguimos nos organizar diante da vida. Então, na verdade, para não deixar de divulgar, o livro que nós estamos trazendo aqui, ele é fruto de um trabalho em grupo, como esses encontros que vocês têm por aqui, nós temos lá também. E agora, em abril, nós realizamos o primeiro encontro em torno das obras de André Luiz. E a ideia é desenvolvermos os temas, os grandes temas, né, os centrais das obras de André Luiz, em pequenos livros que nos auxiliem a estudar André Luiz. André Luiz, que assim como outros clássicos espíritas, sofrem algumas injustiças. Respeitamos profundamente aquilo que tem se feito em torno da mídia, do livro espírita, mas quase sempre quando vemos um filme, como em qualquer área, né, e não lemos o livro que deu base ao filme, entendemos pela metade e às vezes desentendemos alguns cenários. Então esse primeiro livro é um fruto desse esforço em grupo, para que possamos entender a desencarnação em nosso lar. Há um outro volume sendo trabalhado, que é O Trabalho, inclusive, são os dois grandes temas que encontramos em nosso lar, a nosso ver, e depois outros virão na sequência de André Luiz. É um facilitador para que nós possamos compreender que desencarnar bem é viver bem. Que desencarnar ou chegar no mundo espiritual e encontrar uma certa alegria, o mínimo de harmonia, um lugar bacana, a vida eterna, o paraíso, como quisermos, tem uma relação direta com aquilo que estamos fazendo de nossas vidas, com aquilo que podemos produzir desde já para a transformação moral, que, afinal de contas, é o objetivo exclusivo da doutrina espírita em nossas vidas. Leon Denis ensina, para encerrarmos, que se nós não somos superiores ou melhores a ninguém por sermos espíritas, é por sermos espíritas que nós podemos, desde já, ser um pouco melhores. Se não somos melhores ou superiores a ninguém por sermos espíritas, é por sermos espíritas que podemos ser, desde já, um pouco melhores. Graças a Deus.